Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e o vídeo dessa semana é basicamente o episódio 50 do Podgel, que fala sobre a pandemia do coronavírus, a geografia, né, e a importância da geografia para a sociedade global, que foi com o professor Elian Labi-Lute. Foi um papo muito legal, assim, muito esclarecedor e vai ser muito importante, muito interessante para vocês acompanharem esse papo a partir de agora. Só antes, não esqueçam de curtir aí as redes do Podgel, sigam a gente lá no Podgel. Valeu pessoal, lá no Instagram, no Facebook, os endereços vão estar todos aqui embaixo. Valeu, ajuda a fazer o Podgel crescer. E agora, episódio 50 do Podgel, a geografia na pandemia e a sua importância para a sociedade global. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje, episódio 50 do Podgel. É uma satisfação muito grande chegar ao 50º episódio desse projeto, dessa iniciativa que começou assim bem despretensiosamente. Começou basicamente para os meus alunos, para tentar fazer alguma coisa um pouco diferente para os meus alunos que estão em aula remota, né, aqui no estado do Rio, mas que tem conseguido chegar a mais pessoas e eu espero esteja conseguindo ajudar mais pessoas. E para marcar esse momento, para comemorar esse 50º episódio, eu trago aqui, mais uma vez, o professor Elian Labi-Lute, professor que já nos deu a satisfação enorme de participar aqui com a gente e, mais uma vez, aceitou o convite e hoje vem falar com a gente sobre uma situação extremamente atual. Vamos falar aí de geografia, vamos falar da pandemia de coronavírus e da aplicabilidade da geografia, né, para tentar entender a pandemia do coronavírus e a aplicabilidade da geografia também para os futuros aí estudantes, para os futuros profissionais da geografia. Mas eu não vou me alongar muito, vou deixar o professor Elian falar bastante, falar aqui, despejar todo o conhecimento dele aqui para a gente e que a gente possa aproveitar. Professor, é com o senhor. Caríssimos amigos, mais uma vez é um prazer muito grande, uma honra estarmos aqui no podcast GEL para tratarmos de um assunto realmente muito importante e muito interessante também, pois nesses tempos de pandemia em que vivemos e sua importância para entendermos esta realidade, a geografia passa a ter um papel muito importante, não só importante, como necessário. Por quê? Porque a geografia é considerada, entre outras coisas, como responsável por explicar o mundo em que vivemos, tanto fisicamente, como socialmente e como politicamente. Ainda mais neste momento atual de nossa sociedade, marcado por esta triste e preocupante pandemia, a geografia passa a ter um papel, uma importância, uma participação muito grande no processo de que se possa entender os seus desdobramentos, sobretudo pelo fato de a geografia ter um caráter global, um caráter amplo, que abarca o mundo e que, portanto, vai enfrentar realmente trazer para o campo da geografia uma maior exigência em relação à abordagem que, através dessa nossa ciência, nós podemos levar ao conhecimento público sobre este grave problema de caráter global, como eu dizia há pouco, e que afeta também, e vem também por consequência de outro grande problema que nós temos, que é a globalização, que no seu bojo não esperava, não contava, por exemplo, com esse problema sério que a geografia também tem um papel importante para justificar, que é a pandemia, a sua origem e os seus desdobramentos.
É verdade, professor. A geografia ela tem um papel assim muito importante. E não só a geografia, também as ciências humanas de modo geral, né, que estão sendo afetadas pela crise da Covid-19, né, mas a ciência geográfica, nesse contexto que o senhor colocou aí mesmo, ela acaba sendo encorajada aí a apresentar respostas embasadas pela abordagem geográfica, né, que é espacial, que é física e humana, e se utilizando do arcabouço teórico, metodológico que sustenta a geografia, que é muito amplo, né? E dentro disso, a gente observa algumas coisas, por exemplo. Pelo menos 30 novas doenças foram descobertas em diversas partes do mundo nos últimos 25 anos. Né? Características do mundo atual, né? Como a pobreza urbana, a negligência no desenvolvimento de vacinas e a baixa qualidade nos serviços de saúde pública, né? Podem fazer com que essas doenças, né, tenham se espalhado de maneira potencializada. E aí a gente entra, né, num ramo da geografia que vem crescendo muito, que é a geografia da saúde. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Sobre esse ramo da geografia que vem crescendo aí bastante. Nós notamos que de aproximadamente uns 10 anos para cá, a geografia vem sendo cada vez mais ligada à área da medicina e da saúde. E por quê? Porque a nossa preocupação na geografia já é de muito tempo enorme com relação à questão ambiental, à questão da sustentabilidade, que preocupa o planeta, que preocupa o ser humano. Então nós sabemos que a representação espacial dos acontecimentos na área da saúde, nesses últimos anos, 10, 12 anos, por aí, passou a despertar grande interesse aos epidemiólogos nas suas buscas para amenizar o impacto de mais e mais problemas de saúde medicinais em relação, sobretudo, ao crescimento populacional, e o que é importante, até que causou, de certa forma, como eu li hoje num jornal da Espanha, muito interessante, que a crise, a pandemia, é a pandemia da pobreza. Vejam só, traz a crise da pobreza. Então, vejam só a nossa preocupação em relação à pandemia que nós enfrentamos hoje. Né? E esta pandemia, ela vem mostrar o porquê os médicos cubanos, por exemplo, eles passaram a ter uma notoriedade muito grande. E quando nós perguntaríamos, Cuba despertou para essa coisa fantástica da geografia da saúde, da geografia médica. Isso se deu aproximadamente por volta dos anos 60. Aqueles anos 60 em que nós sabemos, do ponto de vista econômico, que foi uma década de grande crescimento da economia mundial, onde o mundo inteiro começa um processo de crescimento, começa um processo de desenvolvimento. Então, uma grande geógrafa cubana passa a se destacar, a Luisa Inés Rojas, e que ela, inclusive, esteve na Amazônia, se encantou com a Amazônia brasileira e foi convidada, após seu retorno para Cuba, pelo governo brasileiro, o governo do Amazonas, e onde ela conheceu o grande geógrafo Milton Santos, ela foi convidada a vir passar aqui no Brasil mais uma temporada na Amazônia e para tratar desse assunto da geografia da saúde, da geografia médica. Ela chegou até a escrever um livro muito famoso, o livro dela, né? Um livro que tem uma notoriedade hoje muito grande, porque esse livro da Inés, ele é um livro que traz por nome Espaço e Doença, um olhar sobre o
Amazonas. Por, por causa desta situação da Amazônia, que sempre, pelo seu aspecto geográfico, fisicamente falando, socialmente falando também, uma área de maior vazio demográfico do Brasil e de clima extremamente tropical mesmo, em transição para equatorial, com altas temperaturas, excesso de umidade, proliferação de muitas doenças, de muitas bactérias, de muitas condições de vida que comprometem um pouco a questão da saúde. E ela trouxe então, recomendações para que a gente pudesse efetivamente dar um caráter maior à geografia médica e da saúde. Realmente, né, a geografia da saúde é um ramo que efetivamente vem crescendo bastante e, né, está se mostrando aí muito importante nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas e para os próximos profissionais da geografia, para o pessoal que está aí pensando em fazer aí o Enem, os vestibulares para a geografia, né, para o pessoal que está começando o curso de geografia, que está aí durante ao curso, né, que está aí se tateando, está reconhecendo o curso, está buscando aí o seu direcionamento, né? A gente sabe que não é fácil, é um curso muito amplo. Geografia como eu falei, é uma ciência com um arcabouço metodológico muito amplo, então isso faz com que a gente tenha também uma gama de áreas de estudo muito grande. Então, para essa galera aí que está pretendendo fazer geografia ou que já está aí nos primeiros momentos do curso de geografia, o que o senhor pode falar para a gente, né, sobre isso, sobre a geografia enquanto ciência e a geografia enquanto possibilidade de trabalho efetivo, né? O que a gente pode esperar da geografia, né? E para fazer profissionais que nos ajudem posteriormente a explicar, ou pelo menos tentar explicar o mundo que a gente vive. Se a geografia explica o mundo, como se pode observar nesses últimos tempos pelo livro mais vendido nos Estados Unidos, cujo título é Geografia para Não Geógrafos, mais ainda queremos que seus estudiosos, alunos e cientistas entendam por que é uma boa escolha seguir a carreira de geografia. Essa é a grande verdade, né? Por que é importante seguir, escolher, fazer essa opção pela carreira da ciência geográfica. Outra coisa, em que se podem ser aplicados os conhecimentos desta importante ciência? Isso também é interessante nós justificarmos, né? Uma outra pergunta também essencial para se compreender o seu papel na vida da humanidade. Se é válido cursar geografia. O que se aprende? Outra pergunta que constantemente recebemos, seguindo os estudos de geografia. Onde poderíamos aplicar os conhecimentos desta ciência, que, como já citamos, reforçando mais uma vez uma das suas finalidades, né, explicar o mundo. Explicar o mundo sob todos os seus aspectos, físico, social, político, econômico. Poderíamos, por exemplo, para vocês entenderem de forma mais didática, a carreira, o estudo de geografia, ele pode ter, ou pode-se dizer que tem por foco 4 importantes áreas temáticas. Nós temos aí a geografia física, a primeira, que cuida do meio ambiente, hoje em grande destaque, num papel de grande relevância, dado o estado do mundo. Essa é a grande verdade. Depois, a geografia humana, do território e da sociedade, a análise entre a relação dos seres humanos e o suporte físico que é dado pela ciência geográfica.
Depois nós temos aqui, o que é bem pontual hoje, as tecnologias geoespaciais, a inovação nesse sentido de uma geografia muito ligada à evolução tecnológica, como usar recursos de alta tecnologia também do ponto de vista da compreensão, do conhecimento do mundo em que nós vivemos e do qual dependemos para sobrevivermos. E por último, a geografia aplicada, a geografia da investigação e a geografia da ação. A geografia que nos mostra como podemos nos inserir para explicar o mundo de uma forma que nos dê garantia, segurança, de que podemos, pelas considerações geográficas, hoje, sobretudo no campo da saúde, na tecnologia também, possamos desempenhar um papel muito importante para as pessoas terem segurança de que o nosso mundo tem futuro. Essa é a grande verdade. E também podemos, assim, elencar, vamos dizer, 10 importantes razões para estudar geografia. Uma delas é entender os sistemas físicos que nos afetam. Entender a geografia, vamos dizer assim, espacial, a geografia física. Né? Um segundo, conhecer as características culturais e físicas dos lugares. A categoria de análise da geografia, uma das importantes, é a categoria de lugar. Então, a relação cultural, física do ser humano com os lugares e seus impactos em um mundo cada vez mais interligado. Uma terceira razão seria conhecer a nossa comunidade, a cidade, o estado, o país e, de forma geral, o mundo, e propor soluções para que a gente possa transformar o mundo realmente num local de boas condições de vida. Depois, nós temos aí explicar como o sistema humano vem modificando a superfície do planeta. Qual é a relação efetiva que nós temos hoje entre a sociedade e a preservação, a boa organização da vida na superfície deste planeta. Aí nós teríamos que considerar, por exemplo, a explosão urbana, vamos dizer assim, onde se exige uma melhor postura via geografia do ser humano em relação ao que o futuro nos prevê, que daqui a pouco nós teremos 90% da população quase vivendo nas áreas urbanas. Uma quinta razão é que a geografia deve vincular o passado com o presente e também fazer uma premonição em relação ao futuro. Uma análise, em princípio, quase que futuróloga, de que para onde vai nesse caminhar da sociedade, do ponto de vista geográfico, para a conclusão de uma condição de vida razoável para toda a população mundial, até diante das grandes desigualdades que, de um passado não muito distante, isto vem acontecendo. Uma sexta razão é compreender a organização espacial da sociedade. Isso é importantíssimo, porque geografia é relação com o espaço. Então, daí, é importante se compreender a organização espacial da nossa sociedade. Uma sétima razão, analisar problemas em distintas escalas. Na escala individual, na escala regional e na escala macro, na escala mais global. Uma oitava razão, viver a Terra como o lugar da humanidade. É a nossa casa, é a nossa morada. E como é que estamos nos comportando através da biogeografia e de outros aspectos que a geografia aborda em relação à sustentabilidade, como é que nós estamos nos comportando diante dessa situação em relação à nossa sustentabilidade em que estamos vivendo hoje.
E depois, a nona razão, aprender a usar, isso é importantíssimo hoje, é bem pontual, e aplicar tecnologias de ponta, para que através delas a geografia possa crescer, ganhar, ter um destaque ainda maior, não ser apenas vista como a ciência da análise física, da análise ambiental e sem um comprometimento também com a economia e até com o futuro profissional dos jovens. Essa é a grande verdade. E uma que acho que todos vão amar, vão gostar, é o que eu faço, por exemplo, a 10ª razão, aprender viajando, aprender se deslocando pelo espaço geográfico. E essa é a grande verdade. Eu, por exemplo, sou um geógrafo que só viajo de carro, não viajo de avião. Por quê? Porque é assim que eu consigo conhecer, analisar melhor, mais precisamente, a realidade em que nós vivemos e passar aos alunos, tanto na sala de aula como nos meus livros. Essa é a grande verdade, né? Então aí vocês têm 10 razões que, de certa forma, nos permitem justificar o porquê da importância dos estudos geográficos, de fazer a ciência geográfica como uma nossa carreira profissional. Professor, eu acredito que quem estava em dúvida, né, positivamente aí para fazer o geografia, né, para prestar o vestibular, o Enem para geografia, eu acho que com os seus argumentos, com a sua explicação, eu acho que podemos conseguir aí mais colegas de trabalho futuramente. Para quem está dentro já, para quem está começando o curso também, eu acho que deu uma clareada interessante.
número cada vez mais elevado. E ao chegar à América, a Covid-19 impacta primeiramente os Estados Unidos e fortemente a cidade de Nova York. Hoje os Estados Unidos são o campeão, o país mais infectado e um maior número de mortos pelo vírus. Mas o vírus ainda chega a mais países ao entrar na América do Sul. Por exemplo, o Equador e o Brasil, nosso país, tristemente, é o país segundo mais infectado no mundo. São Paulo, por exemplo, é hoje também a cidade mais infectada. E que nós sabemos que São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. Essa é a grande verdade. A quarta maior metrópole do mundo. Essa é a grande verdade. O foco de atração, o foco onde desembocam todos os habitantes do resto do país, todos voltados para a procura de uma oportunidade de vida, pseudomente dizendo melhor, e o que não é verdade, em São Paulo. A proliferação dos vírus em países ou regiões menos desenvolvidas tende também a ser dolorosamente cada vez mais alto, mais elevado. Porque vivemos uma emergência sanitária global e seguramente os países mais pobres na América Latina, África e Sudeste, sobretudo, terão resultados mais tristes no que tange a contaminação e óbitos, tanto em percentual quanto em valores absolutos. Eu dizia há pouco que eu lia hoje uma reportagem, um grande periódico espanhol, atualíssimo, saiu essa semana, justificando que o coronavírus é a crise da pobreza. Olha o título da matéria de capa desse importante periódico espanhol lançado esses dias na Espanha e que tem repercussão em toda a Europa. Essa é a grande verdade. Outros fatores que fazem de São Paulo o ponto crucial do contágio é a concentração, o perfil populacional, o clima e o nível de vulnerabilidade social também que nós temos aqui. Então toda essa interpretação, a caracterização é possível a partir da sistematização de conhecimento geográfico, o que faz da geografia realmente ferramenta importante no entendimento da realidade vivida. E o profissional de geografia, seja ele geógrafo, bacharel ou professor de geografia licenciado, tem a incumbência de ajudar na interpretação da realidade que se apresenta. É claro que não é objetivo jamais diminuir a importância de outras ciências, mas a nossa passa a ter hoje, nesse aspecto global e de nuances que ela apresenta sobre os mais diferentes aspectos, de que a geografia passa a ter hoje um papel fundamental. A sistematização do conhecimento amplo é complexa e interligada. Apenas o objetivo da geografia colaborar com as demais ciências para que juntos nós possamos tentar conduzir o mundo o mais rapidamente possível para uma situação um pouco mais de tranquilidade a toda a sociedade global que já vinha com problemas de pobreza, problemas de violência por conta da globalização, e essa que a própria globalização não contava com isto, vem agora a atingir em cheio a sociedade global. Professor Elian, eu tenho certeza que seu exemplo, a sua explicação sobre a aplicabilidade aí dos aspectos geográficos para a gente tentar entender aí a questão da pandemia, vai abrir a cabeça de muita gente, para a importância da geografia. Eu acho que dá para a gente ter uma noção muito boa sobre a importância da geografia. Quando o senhor falou da geografia da saúde, quando o senhor falou da aplicabilidade da geografia, e agora falando também da questão geográfica aí do vírus, eu acredito que vai ser uma experiência muito rica ouvir aqui tudo que o senhor falou aqui pra gente, em mais esse momento que o senhor generosamente dedicou esse tempo para estar aqui com a gente, para estar aqui com os nossos ouvintes, ajudando a fortalecer, a disseminar cada vez mais a ciência geográfica e a importância da geografia. Então, eu, em nome de todos que ouvirem o nosso podcast, eu agradeço muito a sua presença aqui. É uma honra recebê-lo mais uma vez aqui. Eu espero que não seja a última. E muito obrigado mesmo, desde sempre, por
toda a sua disponibilidade, por toda a sua generosidade. Ok, professor? Muito obrigado. Gostaria de, a título de conclusão e despedida, dizer da minha gratidão ao convite para mais este trabalho magnífico que o professor Tom vem fazendo do ponto de vista de se dar a conhecer a importância que a geografia tem, sobretudo a partir não só da globalização, onde o nosso papel como tanto professores quanto geógrafos mesmo, no campo de trabalho, os mais diversos possíveis, nós contribuímos para a valorização da geografia. Mas, sobretudo agora, na pandemia, a geografia realmente passa a ter mais um valor muito importante que atrai a que os alunos, os jovens, entrem por este campo desta ciência e que vai ter cada vez mais, diante do correr da nossa sociedade global, um papel fundamental de leitura e interpretação das relações do ser humano com o espaço geográfico. E de que nós temos que avaliar como é que o ser humano se transforma nesse espaço para que ele possa atender cada vez mais às exigências de uma qualidade de vida um pouco mais igualitária, porque ainda os desníveis sociais são muito grandes, a pobreza está presente, é outro papel que a geografia tem ao lado de avaliar a pandemia, seus desdobramentos, é também a questão de minimizar, de certa forma, a pobreza. Muito obrigado, foi um prazer enorme mais uma vez, um grande abraço e aqui, por conta da geografia, eu estou à inteira disposição de vocês para o que precisarem deste simples e grande amigo da ciência geográfica. Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do PodGel, PodGel 50, é comemorativo, né? Só eu sei o que eu ralei para chegar até o 50º episódio, né? Literalmente, né? Porque é basicamente eu e eu, né? Então, eu agradeço muito, né, a todo mundo que já ouviu algum episódio do PodGel, né? E aos que vão ouvir ainda, tá certo? São mais de 3.000 audições, são mais ou menos 3 meses, 4 meses agora de podcast, né, para uma produção independentíssima para mim, uma grande vitória. E, mais uma vez, agradecendo ao professor Elian pela disponibilidade de sempre, uma pessoa espetacular e tem muito ainda a oferecer para a gente, né? Foram 2 episódios com ele, hoje o episódio comemorativo dos 50 episódios, e eu espero que a gente possa contar com ele aqui em outras oportunidades. Espero também que vocês sempre peço que vocês sigam a gente aí nas redes para fazer com que o PodGel chegue a mais pessoas, lá no YouTube, lá no Facebook, lá no Instagram e nos agregadores, lá no Anchor, que é onde está hospedado o nosso podcast. No Spotify é só seguir lá o PodGel, no Spotify, no Castbox, tá certo, pessoal? Então, por hoje chega, né? Por hoje chegamos aí ao final e eu espero que a gente tenha mais momentos muito bons como esse e que a gente possa continuar nesse caminho. Um abraço a todos e até o próximo episódio.